agora o módulo 4, em que vamos discutir o aplicativo Veredas. Então nós vamos falar nessa aula como que serão tratados os erros terapêuticos discutidos nos slides anteriores. Vamos mostrar como o protocolo Veredas foi criando aos poucos esse aplicativo e que vem construindo bancos individuais de dados dos meus pacientes há 16 anos. Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre como serão tratados os erros terapêuticos discutidos nas aulas anteriores. Vamos mostrar um protocolo organizado em um aplicativo que vem construindo bancos individuais de dados de meus pacientes há pelo menos 16 anos. Vamos entender nesse curso como as observações da experiência foram construindo as bases conceituais deste protocolo, que se constitui como um diagnóstico e uma terapêutica dos erros terapêuticos, sistematizados com base na farmacodinâmica em alopatia e nos princípios dinâmicos das doses de Hahnemann em homeopatia. Vamos passar aqui a conversar sobre doses fixas e o momento da conceituação de eficácia rápida. E ele vai nos ajudar muito a compreender a regra do pior momento. Na relação farmacodinâmica entre dose e intensidade de sintomas, nós vamos poder entender a razão lógica da acumulação de doses. Não vamos precisar de fazer caras dosagens de laboratório. Basta aplicar uma lógica da observação clínica. Nós podemos medir o tempo aproximado da meia-vida, que não nos interessa, e obter o tempo da vida toda da dose, que é a do pior momento, apenas observando os sintomas. Por exemplo, quando o paciente está sem sintomas, ele está com 100% de eficácia clínica da dose. Assim, ele começa a ter um sintoma leve, ele ainda tem 75% de eficácia do medicamento. E vai diminuindo a eficácia inversamente proporcional à gravidade do sintoma. A dose vai acabando, o sintoma vai piorando. A piora de 50%, de 25%, até ter um sintoma intolerável, onde os remédios já desapareceram da corrente sanguínea e com certeza ele tem 0% de eficácia nesse momento. Nós não precisamos saber a concentração dele no sangue. Na clínica, o próprio paciente sabe qual que é o pior momento que ele tem durante o dia e o melhor. E se os sintomas voltam rapidamente? Bom, se uma doença fica controlada por 6 meses, é claro que ela está mais controlada do que se os sintomas voltarem em 4 horas. Repetir a dose apenas no pior momento do pior sintoma, que é um marcador dos demais sintomas da doença, ajuda a evitar a acumulação de doses sobre doses e a produção de efeitos colaterais. Vamos então ver agora um caso clínico para ilustrar com o uso do aplicativo Veredas. Vamos ver como é que ele vai ajudar nisso. Esse paciente parkinsoniano, ele foi atendido na pré-consulta 1 antes do tratamento homeopático. A gente queria saber como que estava o ajuste de doses alopático apenas. Ele tomava doses fixas e alopáticas há 9 anos. Vamos ver como o protocolo Veredas ajuda não só evitando uma doença artificial igualzinha à natural, mas mais forte, pela piora do seu pior sintoma. E como isso pode diminuir a eficácia do medicamento. Nós vemos nesse momento evolutivo aqui na planilha, que nós retiramos do aplicativo para fins didáticos, que 3 dias antes do tratamento homeopático, ele apresentava o uso só de alopáticos, o score utilizado para movimentos motores da UPDRS, que é a Unified Parkinson Disease Rate Scale, de 0 a 4, que é utilizada internacionalmente e foi criada pela Universidade de Harvard. Nós utilizamos a mesma descrição de sintomas 0 a 4. O pior momento dele, a gente vê aqui, que era o 3,8.
O melhor momento dele era 3. E ele tomava 2.350 miligramas por dia, em 10 comprimidos diários de 3 em 3 horas. A média dos scores no dia era de 3,25, quer dizer, ele passava o dia inteiro com sintomas intensos. Vamos ver agora um vídeo feito num desses piores momentos do dia que ele apresentava, que é igual a 3,8. Vocês não estão muito acostumados com o detalhamento da observação, mas o tamanho do pé dele, a postura, a necessidade de suporte, tudo isso entra na configuração da descrição do sintoma, que está igual a 4, ou seja, insuportável. Existem piores. Aliás, na verdade, ele está com 3,8, 4 ele nem levantaria da cama, né? Aí a gente vê na planilha 1 que às 6 horas da manhã ele tinha o score no 3, intenso. E tomou, por causa da prescrição de doses fixas, a primeira dose do dia. Mas o pior momento do dia era 3,8, não era 3. O que isso significa? Que quando ele tomou a medicação, ainda havia dose com algum valor entre 0 e 20% em algum momento do tempo. De 100% da dose dividida por 5, nos scores de 0 a 4, resulta 20% da dose no nível 3. O que induz essa acumulação de doses? No uso com critério de eficácia da rapidez de efeitos e eficácia total e imediata, após a tomada de 100% da nova dose, adicionada ao valor aproximado de 20% que ainda tinha da dose anterior, ele piorou 20% na acumulação das doses. Essas acumulações sucessivas durante 9 anos são as responsáveis pelas pioras primárias que a gente viu no vídeo e que constituem uma doença artificial que é medicamentosa, né? Associada à doença natural, que fica dessa forma impedida de progredir na sua melhora com o mesmo medicamento, se estivesse na dose adequada. Então a coisa é bastante grave, porque não é só o efeito colateral, você impede o paciente de obter melhoras consideráveis na dose adequada. Nessa avaliação, nós mudamos o conceito de eficácia, como nós já vimos, de menor dose no tempo para maior efeito rápido e para qualquer dose em qualquer tempo, relacionando o efeito com a intensidade do sintoma e não da dosagem dele no sangue ou do tempo que ele demora para chegar à metade da concentração dele. É muito diferente o critério, não é? Nós não estamos preocupados dele ficar o tempo todo sem sintoma nenhum. Nós estamos querendo uma melhora duradoura para tentar identificar o pior momento do score 0 a 4 da doença, não da doença associada ao sintoma artificial, porque todos os momentos dele vão ser quase todos de pior momento, como nós vimos no vídeo. Ele fica assim o dia inteiro. No 3 ou no 3,8, com a ausência total de dose no sangue, esse é certamente o momento mais seguro para repetir a dose. Isso só acontece na alopatia? Não. Todas essas mudanças ocorreram enquanto ele estava em uso excessivo de medicamentos alopáticos e ainda sem medicação homeopática. Esse fator de interferência externa, que é representada pela superdosagem de medicamentos alopáticos, sobre outro interno, que agora não existia, mas que é o medicamento homeopático que ainda não existia, e que já foi mostrado em gráficos de slides anteriores, quando são os dois utilizados ao mesmo tempo, daria o quê? A falsa impressão de que tanto o medicamento alopático quanto o homeopático estariam sendo ineficazes, piorando ao invés de melhorar a doença. Provavelmente o médico seria levado a pensar que a doença estava tendo uma evolução natural de piora.
E isso acontece muito mais frequente do que a gente acha, tanto na prática médica alopática quanto na homeopática, quando o princípio dinâmico das doses em Hahnemann é desobedecido, e isso não é raro. Na minha prática de 50 anos, eu vejo com muita frequência o homeopata não obedecendo o pior momento para indicar a dose. É sempre dose fixa. Toma essa, depois você toma aquela, depois você toma aquela outra aí. E não tem nenhum critério de espaçamento de tempo. Isso é o que ainda tem uma consequência pior, que é mudar o medicamento como se o medicamento ou alopático ou homeopático estivesse errado. E que muito antes, gente, do medicamento ser vilão, tanto o alopático quanto o homeopático são grandes conquistas de pesquisas sérias, não só da indústria farmacêutica, quanto também de Hahnemann, que era também um químico, além de médico. Se não fossem as doses altas e sem critérios homeostáticos de individualização em ambos os paradigmas, que foi criado biologicamente na nossa evolução para preservar a nossa vida. E a gente, usando esse protocolo de dose fixa, nós estamos avançando para a perda da vida e muitas vezes causando a morte do paciente por efeitos adversos. Bom, agora nós vamos ver como que o protocolo Vereda se aplica à alopatia. Nesse slide, o paciente ainda estava tomando doses fixas, orientada pelas bulas e pelo protocolo convencional de tratamento de Parkinson. Estava em uso de 10 comprimidos por dia de Prolopa e, ao iniciar, nesse slide, as tomadas apenas nos piores momentos do seu pior sintoma de Parkinson, ele já mudou o pior momento dele do score 3,8 para 3,4 e o melhor momento de 3 para 2,5, mas ainda manteve os piores momentos no mesmo número de vezes durante o dia e, portanto, as mesmas vezes de tomadas ao dia. 10 comprimidos por dia, 5 vezes ao dia, mantendo 100% dos medicamentos ainda. A média dos scores diminuiu de 3,25 para 3,02, mantendo ainda o mesmo número de horas de pior momento nas 18 horas acordado no dia, e, portanto, os mesmos 10 comprimidos por dia. Embora com scores tendendo à diminuição da intensidade dos piores momentos e da diminuição da sua média nas 18 horas por dia, embora ainda tivesse 5 piores momentos durante o dia, 5 vezes ao dia. Nesse módulo 4, slide 4, vamos discutir o protocolo Veredas, agora aplicado na alopatia exclusiva ainda, sem associação dos homeopáticos, mas tomados agora só no pior momento e não como no slide anterior, tomado com doses fixas. Depois que a gente iniciou então com o protocolo Veredas, apenas no pior momento, nós começamos a obter melhoras. A melhora obtida só pela tomada no pior momento ocasionou uma diminuição de 10 para 7 comprimidos de Prolopa por dia. E a diminuição da quantidade de Prolopa em miligramas foi de 2.350 miligramas para 1.600. Então, foi 32% a menos de medicamento antes de começar com o tratamento homeopático, apenas mudando para o protocolo Veredas. Vê-se também mudança nos scores de pior momento de 3,4 para 3, de melhor momento de 3 para 2, e a média diária dos scores passou do score 3,25 para 3,02, o que significa uma melhora geral de como que o paciente passou durante o dia, embora ainda melhora parcial, não é ainda aquela melhora que a gente está procurando.
A expectativa do protocolo é de que, com a orientação de que devem tomar ambos os tipos de medicamento apenas nos piores momentos, a melhora produzida pela falta de tomada de dose sobre dose vai diminuindo ao mesmo tempo a intensidade e o número de piores momentos ocorridos nas 24 horas. E, portanto, o número de tomadas de medicamento nessas horas vai também diminuindo. Não é? Então, o score de 4 vai passando para 0, para 3, para 2 até 0, e o número de ocorrências de piores momentos nas 18 horas acordadas também vai diminuindo. Com a diminuição gradativa, não só dos scores de 4 para 0, mas do número de horas de cada score durante o dia, e o aumento gradativo do número de horas de melhores momentos de cada score, esse resultado terá sido obtido pelo aumento gradual das 7 doses crescentes do protocolo. O esperado é que, até que uma delas provoque piora, teremos uma dose imediatamente anterior, que será a melhor melhora do protocolo. E significará, talvez, a alta do paciente, se a gente... antes de fazer o fracionamento entre a penúltima e a última dose, para ver se entre a 30 e a 40, por exemplo, teria melhor, ou a 32, ou a 34, ou a 36, se o paciente já chegar todas as horas do dia no 0, não precisa fazer esse fracionamento. Basta voltar para a dose melhor anterior àquela que piorou. Essa melhora não é só descrita, mas também visualizada no vídeo que nós vamos passar abaixo. Ainda no módulo 4, nós vamos passar para o slide 5 e vamos ver agora o protocolo Veredas em homeopatia associada ainda aos prolopas que o paciente vinha tomando. Terapêutica dos erros terapêuticos. Até aqui, nós mostramos o que ocorreu com o tratamento alopático exclusivo. Não aguardamos a continuidade do tratamento apenas com o tratamento alopático, pois somos alopatas, e o protocolo de diminuição de prolopa seguiria com o início do tratamento homeopático, que é a nossa especialidade. Não sabemos, então, o que teria acontecido se a regra do pior momento do protocolo Veredas tivesse sido instituída apenas com o prolopo alopático, mas certamente teria evitado o acúmulo de doses e efeitos adversos e teria aumentado o potencial de cura dele, controle, num grau que ainda desconhecemos. Vamos então ver o que a gente conhece já há 16 anos em homeopatia. Com o início do tratamento homeopático, aplicando o protocolo Veredas, e sempre com doses apenas nos piores momentos, do pior sintoma da doença principal, nós obtivemos esses resultados nesse momento da evolução do paciente. Ele tomou a primeira dose única do seu medicamento constitucional, que é a Estafizagria, na CH6. E associamos, como era nossa conduta antes, agora nós fizemos uma pesquisa duplo cego randomizada ano passado, que a gente ainda não tem o resultado, onde a gente não mais fez essa associação. Não temos o resultado ainda, a gente dava separado. Primeiro constitucional, nessa pesquisa, que a gente fez ano passado, com 50 pacientes, randomizado duplo cego. Bom, então essa primeira dose foi associada ao remédio constitucional, foi o organoterápico de cérebro sadio de animal. Essa organoterapia permite que, se a gente complemente a melhora do órgão utilizando órgãos sadios animais, de qualquer órgão, desde que seja sadio. Nós temos um livro já publicado sobre o protocolo, as bases iniciais conceituais, e está publicado já, mas vai ter um outro de atualizações que foram feitas, inclusive do aplicativo.
Podemos ver a melhora da intensidade do pior momento do score 3 para 2,5. E o melhor momento, que não mudou, passou de 2 para 2 meses, ficou no 2. O pior momento diminuiu de 4 para 3 vezes ao dia e de 7 para 5 comprimidos por dia, isso que significa 1.600 para 1.100 miligramas por dia, uma diminuição de 66% de menos Prolopa alopático durante o dia. A média dos scores diminuiu de 3 para 2,5 e o melhor momento, que não tinha mudado, 2 para 2. Aliás, eu já tinha falado isso. Passamos agora no módulo 4 para o slide 6, onde vamos falar sobre o protocolo Veredas na terapêutica ainda dos erros terapêuticos. Aqui a primeira dose única do aumento protocolar da Stafisagra CH6 para a CH9, que é a segunda dose das 7 do protocolo, foi associada à primeira dose do cérebro na CH9. Então, um medicamento constitucional em homeopatia associado ainda ao restante do Prolopa que estava sendo tomado. E a associação com o organoterápico de cérebro de animal sadio, que tem dado melhoras assim, incríveis nos últimos 16 anos, em mais de 700 casos que eu já atendi só de Parkinson. Não mais de forma muito repetida, porque a CH9 ela tem uma duração maior de tempo, então o pior momento vai custar mais a aparecer com o aumento da dose, além do problema de que o pior momento é aquele que você deve dar a dose porque acabou, não existe mais dose na economia energética do paciente. Ele pode durar mais ou menos entre 4 a 10 dias, variando de paciente para paciente, quando repetido apenas no pior momento, porque nesse caso é uma dose de CH, centesimal hahnemanniana, apenas um pouco maior do que a CH6 anterior. E pelo princípio dinâmico das doses de Hahnemann, só podem ser repetidas quando evidenciadas a perda de efeito da dose anterior. Dependendo do indivíduo, a nossa experiência detectou que isso pode ocorrer entre 4 a 7 dias ou 4 a 10 dias, depois de uma dose única de um só dia. E nesse slide só estamos mostrando a evolução do primeiro dia de cada dose, que foram observadas durante 4 dias no aplicativo Veredas. As duas doses são dadas no mesmo dia e hora, mas observadas no aplicativo Veredas em 4 dias. E com 4 planilhas diferentes, devido à ocorrência de oscilações normais da vida. Então, aqueles fatores de confundimento internos e externos estão agindo o tempo todo e a nossa oscilação é uma oscilação da vida. Nós não somos robôs, não é? E se eles são ou não percebidos ou registrados na setinha do drop-down, isso vai ajudar ou dificultar a interpretação das pioras e melhoras, devidas ou não devidas à dose que está sendo observada. Com o aumento das doses da CH6 para 9, houve melhora adicional da intensidade do pior momento, que passou de 2,5 para 2, e a melhora da intensidade do melhor momento de 2 para 1,5. Então, ocorreram apenas 3 piores momentos no dia e, portanto, ele manteve de 3 para 3 comprimidos ao dia. Ele não diminuiu mais, manteve os 3 comprimidos. Antes, vocês lembram que ele começou a tomar, no início do tratamento, ele tomava 10 comprimidos ao dia. Ele não só diminuiu 1.100 miligramas para 850 miligramas ao dia, que é menos 77,9% da quantidade de remédio que ele tomava antes, como também foram diminuídos o número de horas por dia de piores momentos e aumentado o número de horas por dia do melhor momento. Então é isso que vocês veem aí nessa tabela. Ele não está mais precisando do impulso dos braços para andar, quando ele tomava ainda 7 comprimidos ao dia. Mas ainda os passos estão muito pequenos em relação ao normal. O tamanho de passo normal é de 1 ou mais vezes o tamanho do pé. E ainda não foi a melhora de alta dele, porque infelizmente ele teve um AVC e não sobreviveu. Daí a importância, gente, de verificar não só as comorbidades atuais, como as tendências genéticas.
Nós agora vamos passar no módulo 4 para o slide 7. Vamos explicar a receita do protocolo Veredas. Como que essa receita é feita primeiro vamos ver para homeopatas. Para homeopatas, e depois nós vamos ver que é mais ou menos a mesma coisa para alopata, a receita envolve a prescrição de 7 doses por mês, o que por si só adiantará o tratamento em 16 vezes menos tempo. Isso significa tomar uma dose a cada 5 dias e observar os sintomas na planilha Veredas do aplicativo. No final, falaremos sobre as diferenças da receita dos homeopatas para alopatas, que não são muito grandes. Como são essas doses? As doses são crescentes e fixas. Por exemplo, usamos CH6, veja que elas são fixas, do protocolo é fixo, mas elas não são tomadas em momentos fixos, tá? Não vamos confundir. Então, nós usamos a 6, 9, a CH 6, 9, 12, 16, 20, 30, 40 na primeira parte do teste. E isso ajuda a evitar agravações e efeitos tóxicos. Nunca é demais repetir. O que são as doses LM? As doses LM, 50 milesimais, são preparadas de forma especial para diminuir os efeitos tóxicos. Hahnemann preferia essas doses nas últimas edições do Organon. Ele acreditava que elas proporcionavam uma cura mais suave. Minhas observações não controladas me fizeram pensar na hipótese também de que talvez as 50 milesimais não sejam mais suaves, como na experiência de Hahnemann, porque talvez no século XVII ele estava com toda a sua força criativa voltada para diminuir a toxicidade ponderal do excesso de doses medicamentosas. Mas, e se as triturações, diluições e sucções pudessem vir a provocar pioras por excesso relativo de energia do medicamento homeopático? É uma pergunta que fica aí para a gente pensar. Nós temos aqui uma definição importante do que é momento evolutivo, porque eles podem ser considerados fatores de confundimento na interpretação do resultado das doses. Os momentos evolutivos sempre acontecem depois de tomar qualquer dose homeopática centesimal hahnemanniana acima da CH16. Primeiro momento é a tomada da dose, o segundo tem uma melhora inicial do 2º ao 20º dia, o terceiro tem uma piora, que é a piora tóxica do efeito primário do medicamento, que vai do 21º ao 30º ou 35º dia. O quarto momento é a melhora final, que vai do 30º ao 60º dia. E no quinto momento tem uma perda de efeito com retorno dos sintomas, indicando ou continuar o aumento de doses, se for o caso, mas com esse teste do Veredas, antes de esperar 60 dias, você espera só 4 dias, né? E vale aqui explicar por que é que você pode não esperar o término da dose no protocolo Veredas, porque você tem que esperar, segundo o princípio dinâmico, 60 dias, que depois de 16 é o tanto que dura. Então, por que no teste não tem importância você esperar só 4 dias para mudar de dose? Porque as doses são diferentes entre si. Você não pode repetir a mesma dose, porque isso significa dar um estímulo, o mesmo estímulo na economia geral do organismo do paciente. Então, você tem que mudar essa estimulação em grau, em intensidade, que aí não tem problema você... como nós já vimos num dos módulos anteriores, foi uma das maneiras que nós utilizamos para poder adiantar o tratamento, é exatamente não ter que esperar esses 60 dias. O protocolo Veredas, ele conceitualmente utilizou essa informação para diminuir o tempo de tratamento. Você vê o diagnóstico e o prognóstico da dose com 4 dias e não com 60, ok? As reações das doses únicas constitucionais ou mesmo de outros medicamentos, como os organoterápicos associados em seus momentos evolutivos, podem influenciar as doses de medicamentos alopáticos ou homeopáticos.
em suas direções de melhor ou pior evolutiva, de acordo com esses momentos que eu acabei de falar. Né? Então, a dose ela não está agindo sozinha. Se nem homeopatia, você não usa organoterapia ou qualquer outro medicamento sozinho. Você sempre dá o remédio que é dito de fundo do paciente, que é o remédio geral, que atinge todos os órgãos, todo o organismo, a mente, as emoções e também o meio ambiente, porque nós somos conectados a tudo. Essa informação consta de uma tabela do aplicativo Veredas que deve estar sempre preenchida para eventual consulta, enquanto o resumo estatístico das respostas às 7 doses do protocolo estiverem sendo testadas. Por quê? Porque elas podem provocar reações secundárias nas doses do teste. A informação do momento evolutivo. Ainda estou falando dessa informação que pode agir como fator de confundimento. Assim, as doses testadas não estariam sendo as únicas responsáveis pelos resultados. Isso deveria ser levado em consideração. Para evitar essa melhora inicial e a final, elas... Eu quero dizer aqui que para evitar a interação, recomenda-se realizar os testes apenas no segundo e no quarto momento evolutivos, onde a melhora inicial e final potencializarão as melhoras ou as pioras provocadas pelo aumento gradual das doses de medicamentos sob teste nesse período. Assim também como poderão provocar pioras, diminuição de melhoras nos testes do terceiro e quinto períodos evolutivos, que são de piora. Lembrando aqui, o terceiro é a reação tóxica primária e o quinto evolutivo, o quinto momento é que perdeu a dose e volta a dar uma pioradinha, indicando a repetição da dose. Isso daí constitui um potencial efeito secundário dos momentos evolutivos sobre os resultados do teste das 7 doses. Agora nós vamos discutir um pouquinho como que nós vamos elaborar a receita do protocolo. Essas informações anteriores foram fundamentais para a gente entrar no assunto propriamente dito da receita. Não é? Ela deve seguir, óbvio, as regras do protocolo Veredas. Tomar uma dose diferente e superior a cada 5 dias. Segundo, que a ordem das doses é padronizada. 6, 9, 12, 16 na primeira parte, 20, 30, 40, 50, 60 na segunda parte da receita, que tem 2 partes. São 7 planilhas de cores diferentes, uma para cada dose, e uma cor abaixo da outra, verde, laranja, azul, vermelha, lilás, laranja e roxa, de forma que 7 planilhas vezes 4 dias de observação de 5 em 5 dias vão terminar os testes de 7 doses em 30 dias, período que segundo o qual o tempo de tratamento estará diminuído de 16 vezes, porque antes eu teria que esperar 60 dias para trocar de dose se ela tivesse errada. Isso para doses acima da CH16 ou 30. No protocolo convencional, obedecendo ao tempo médio de duração das doses, com o princípio dinâmico hahnemanniano, você teria que esperar 60 dias. Continua sendo um princípio hahnemanniano você esperar 5 se as doses forem diferentes uma da outra. Cada dose vai ser observada em 4 planilhas da mesma cor, com 7 doses do protocolo, colocadas uma ao lado da outra. Isso será visto no vídeo de treinamento, colocado, entre outros, no módulo 5 da próxima aula. Bom, então agora nós vamos para o slide 8 e vamos explicar o teste de doses que é feito na receita. Eu corri um pouquinho porque é meio repetitivo e a gente vai repetir algumas coisas que a gente falou no slide 7. Como vocês veem aqui nesse slide, o primeiro dia do teste é na planilha verde. Vocês vão ver isso tornar a ver isso tudo na hora que a gente der as ferramentas do aplicativo Veredas para vocês verem o registro, como que é feito de cada dose tomada. Mas a planilha verde é a primeira, então você dá a dose primeira.
Aqui eu já vou começar da 9, mas em geral a gente começa das 6 mesmo. Então você vê que no primeiro dia 9, pulsatila 9, no quinto dia 12, no 10º dia 16, no 15º dia a CH20. Aqui nós temos que dar uma paradinha, gente, porque tem uma interconsulta, em geral é uma consulta interconsulta que é feita numa conversa do Zap, não é uma consulta presencial ou online demorada. Ela vai ser necessária para o médico autorizar ou não o prosseguimento da segunda parte do teste, que vai até 30 dias. Não é? Então, autorizaram ou não as outras 4 doses da receita. Por exemplo, o resultado da planilha, a melhor dose que dá no resultado, o resultado matemático, que é dado instantaneamente numa tabelinha lá do aplicativo, que vocês vão ver no módulo 6, suponhamos que ela piorou na 40, e foi feita uma outra dose, uma outra teste que viu que na 40 ela piorou, então foi feito outro teste da 32, 34, 36, T8. Porque entre a melhor dose e a pior, pode haver uma dose melhor do que a anterior, que foi melhor. Então, ela estabelece essa orientação ao paciente para seguir o teste, não é? Ou para voltar para a dose imediatamente anterior à dose que piorou o sintoma-chave da doença. Se isso não for feito, a continuidade do uso de uma dose que piorou o paciente, ele vai falsear os resultados da segunda parte do teste da dose. Por quê? Do teste de dose. Porque já foi falado anteriormente que todos os remédios influenciam sobre todos os remédios que estão sendo usados. A consulta apenas pelo WhatsApp da análise online do banco de dados Veredas leva apenas alguns segundos e permite ao médico autorizar ou indicar a volta à dose anterior que piorou, antes de continuar o teste das doses seguintes. Nesse caso, pode-se já iniciar teste de doses até as intermediárias. Se já houve um resultado de piora na primeira parte do teste, você pode voltar para a dose anterior e entre a melhor dose e a que piorou, ainda existem possibilidades de aumento de doses que não pioram, ok? Para que haja um ajuste ainda maior da melhor dose. Ou então, se você preferir, para adiantamento ainda maior do tratamento, se já achou a dose nos primeiros 15 dias da primeira parte do teste na receita, você pode prescrever outro medicamento para comorbidades, por exemplo, para testar se aquela dose que o paciente está tomando está correta, não está, tanto de medicamento homeopático quanto de alopático. Okay? O módulo 4, no seu slide 9, na segunda parte da receita de testes, que já foi parcialmente explicada na primeira parte, visto que na interconsulta não se verificou nenhuma piora em nenhuma das doses testadas na primeira parte do teste, então pode-se seguir, naturalmente a gente autoriza para que se siga o restante dos testes e que a gente vai analisar no final de 30 dias na próxima consulta. As consultas devem ser sempre de 30 em 30 dias para a gente aproveitar as vantagens do protocolo de obtermos um grande adiantamento no tratamento, 16 vezes menos tempo. A receita deverá conter um link da planilha individual do paciente que vai remetê-lo à planilha para registro dos resultados do teste prescrito na mesma receita. Ou seja, ele não vai precisar salvar nenhuma planilha, basta clicar no link da receita individual que foi feita para ele logo após a consulta pelo médico. Ele vai aprender a fazer isso no módulo 6 com um dos vídeos que é de como lidar com a planilha Veredas, né? Como preencher, como interpretar, tem um vídeo para cada coisa lá. E o modo de prescrição dos registros nessa planilha está em vídeo. Então, no 6º módulo desta aula.
E como é que nós vamos saber a melhor dose? O aplicativo Veredas ajuda a analisar os dados registrados. A melhor dose vai ser aquela que tem menor média dos scores, mais horas de melhor momento, menos horas de pior momento, e na avaliação das 7 doses. E se houver fatores de confundimento, como outras doenças, medicamentos, eventos diários, rotinas com erros comuns na prática médica e até momentos evolutivos de doses simultâneas do medicamento constitucional junto com o teste das 7 doses, então esses, como podem afetar o resultado, vai ter que separar o efeito de cada um, e isso é permitido pelo aplicativo Veredas, que vai dar uma espécie de regressão logística desses motivos, que nem sempre são todos percebidos, não é, gente? A gente tem que lembrar que é uma tentativa, mas isso em toda pesquisa científica, a gente sabe que as regressões logísticas nem sempre elas cobrem todos os motivos, né? Mas, de qualquer maneira, é importante na interpretação dos dados. O que nós vamos fazer no mês seguinte que a gente fez essa primeira receita? Bom, a gente vai considerar todos os fatores e conceitos discutidos nesse curso. Qualquer um dos fatores que interfere no resultado da dose vai obscurecer o efeito isolado dela. Então, essa análise é permitida pelo aplicativo Veredas, ok? No módulo 6, entre os 5 vídeos de capacitação, vai estar o que vai explicar tudo isso. São 5 vídeos que vão estar lá, ok? Tem na receita, gente, referências adicionais de comorbidades que estão sendo também tratadas e tem que ser, junto com a aplicação dos testes, elas têm que ser consideradas. Por exemplo, um paciente que toma cranberry, que vocês conhecem, para evitar infecção urinária de repetição, se foi ou não suspenso antibiótico, a Escherichia coli, que é muito eficaz para a maioria das infecções urinárias, e as manobras de expulsão manual dos resíduos nas bexigas neurogênicas. E a próxima consulta é sempre marcada com intervalo de 31 dias após a primeira dose do teste. Nesse módulo 4, já o slide 10, a gente apresenta um consolidado de um trabalho que já foi publicado, da evolução de 41 pacientes de Parkinson que se submeteram ao protocolo Veredas, e aqui vocês veem a evolução no primeiro gráfico dos sintomas emocionais e no segundo dos sintomas físicos de Parkinson, tendo uma melhora média de 91% de melhora. Estamos finalizando um artigo para publicação do tratamento homeopático exclusivo da doença de Parkinson, com estudo de 50 parkinsonianos, um estudo randomizado, monocego com placebo, foi realizado ano passado. Esse 11º e último slide dessa aula, do módulo 4, então a gente está anunciando a próxima aula. O que nós vamos ver? Os documentos de capacitação para médicos e pacientes. Então, são 5 vídeos que vão ser ensinar, não é? Como preencher a planilha, como interpretar, como ver o resultado matemático e rapidíssimo do aplicativo Veredas. Usados para vocês aprenderem a utilizar a planilha Veredas. Existem alguns modelos de score 0 a 4 exemplificado com um sintoma-chave ou marcador da doença de Parkinson para poder aplicar em outras doenças. Também um vídeo explicando as ORVs que já foi mostrado em uma das aulas anteriores, e o vídeo da importância do aplicativo Veredas para ver rapidamente o resultado dos registros dos pacientes, para descobrir qual foi a melhor dose, levando em conta os 5 marcadores principais, que é a média dos scores,
pior momento, melhor momento, horas de melhor momento e horas de pior momento. E nós vamos ver isso no vídeo explicando direitinho, ok?